Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 395. A Gênese capítulo 17, a questão é a questão de número 50, sinais precursores. Então aqui nós ainda estamos lendo algumas passagens, de Mateus, João, de Mateus, João, Marcos, onde depois Kardec, na questão de número 54, ele tece comentários a respeito dessas passagens anotadas por esses evangelistas que podemos dizer canônicos, Então, conforme nós já dissemos nos vídeos anteriores, tudo não passa-se de um processo de alegoria, porque observemos essa passagem aqui de Marcos. E acontecerá no advento do Filho do Homem o que aconteceu ao tempo de Noé. Olha só, Noé. Então aqui Marcos está citando Noé, que não passa-se de mitologia, um ser mitológico, fantasioso, mas fantasioso porque foi criado esse personagem. Criaram essa fantasia, criaram essa história e implantaram como a história de Adão e Eva, que não passa, como já dissemos em vídeos lá atrás, mas que não vamos comentar agora, mas não passa-se de alegorias, Não passa-se de, vamos dizer assim, de fantasia, alegoria, fantasia, mitologia, Então, coisas criadas, histórias, historinhas para fazer a criança dormir. Então, aqui na Terra, com todo respeito, sempre houve, sempre existiu esses seres que criaram historinha, que criavam historinhas para poder botar o menininho, principalmente o menininho Jesus, para dormir, Então, é mais ou menos assim. Então, e acontecera no advento do Filho do Homem o que aconteceu ao tempo de Noé, Então, já dissemos que Noé é uma fantasia. Pois como nos últimos tempos, antes do dilúvio, outra fantasia, outra mitologia. Esse dilúvio, ele é descrito na Bíblia, ele nunca existiu. Essa arca de Noé, esse dilúvio, essa inundação 100% aqui na Terra, de água, nunca houve, Nunca existiu. Isso é mitologia. Então, pois como nos últimos tempos antes do dilúvio,
os homens comiam e bebiam. Olha só que coisa mais sem fundamento. Se casavam e casavam seus filhos, até ao dia em que Noé entrou na arca. Até o dia que Noé entrou na arca. E assim como eles, não conheceram o momento do dilúvio, senão quando este sobreveio e arrebatou toda a gente, assim também será no advento do Filho do Homem. São Mateus 24, 37, 39. Então, são histórias inventadas. Como nós já dissemos em outros vídeos, essas histórias não pode ter sido Jesus o responsável, né, por elas. Ele não pode ter dito, ele não pode ter transmitido estas palavras, essas mensagens que os apóstolos, principalmente aqui São Mateus, descreve, porque é mitologia e essa história ela vai contra os desígnios das leis do Pai, porque se trata de algo sem fundamento, de algo que não é real. Trata de algo que, na verdade, nunca existiu. Então, olha, São Marcos novamente. Quanto a esse dia, a essa hora, ninguém o sabe, nem os anjos que estão no céu, ó outro termo mitológico, céu. Outro termo também mitológico na condição aqui, anjos. Conforme descrito pelas religiões aqui na Terra e conforme descrito por São Marcos, esses anjos não existem, nunca existiram. Nós, espíritas, se assim podemos dizer, se é que somos espíritas, porque ser espírita não é para qualquer um, ser espírita é para quem aguenta. Mas vamos simplificar. Nós espíritas sabemos que existe anjos, querubins, né? Existe anjos guardiões, guias protetores. Aí você pode me dizer assim, mas você acabou de dizer que não existe anjo mitológico, não. Mas seres evoluídos, espíritos luminares, que encontram-se bilhões de anos-luz à frente do que nós descrevemos como anjos da mitologia, isso existe. Eu não sei se você conseguiu entender com todo respeito. Nós não podemos limitar a perfeição na mitologia aqui da Terra. Esses anjos todos despenados, né? Ou com pena, com asa. Esses anjos que bate asa e sai voando. Entendeu? Quer dizer, esses querubins, esses espíritos evoluídos, nem forma eles possuem. São tão evoluídos, mas tão evoluídos, que vamos dizer assim,
não podemos dizer que eles são onisciente, onipresente, onipotente. Porque onisciente, onipresente, onipotente é Deus. Mas no nível em que eles se encontram, eles são, sim, onisciente, onipresente, onipotente. Eles pensam, lá eles se encontram. Então, pense você no teu trabalho. Lá você se encontra materializado. Agora você está no teu trabalho. Pensa em Marte. Lá você se encontra já em Marte. A velocidade do pensamento é milhões de vezes mais rápido que a velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundos, né? 300 mil quilômetros por segundo. Então, como dizer, ou melhor, como classificar um ser desse como anjo? Está além de anjo. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos usar esses termos, porque esses termos, eles condizem com o nosso nível evolutivo, os quais nós compreendemos assim, mas nós não podemos admitir que, por exemplo, Anjo Ismael, né? Então, quem é Anjo Ismael? Anjo Ismael, segundo a potestade, segundo a providência divina, Anjo Ismael é o anjo guardião, o protetor, o responsável pelo Brasil. Anjo Ismael. Agora, você acha, com todo respeito, você acha que Anjo Ismael, ele é dotado de pena, de asa, só porque aqui na Terra nós damos a ele esse título de Anjo Ismael? Porque quando se pronuncia esse termo, né, anjo, a pessoa pensa logo no quê? Em asas, que voa. Você acha que Anjo Ismael voa? Anjo Ismael não voa. Anjo Ismael não tem pena. Anjo Ismael não tem asa. Mas se ele não tem asa, se ele não tem pena, se ele não voa, então não é anjo. Não, ele não é anjo. Ele está além de anjo, porque anjo é mitologia. Isso é uma fábula, é uma criação aqui da Terra. Então, Anjo Ismael, vamos falar de Anjo Ismael, né? Porque é o conhecido que a gente tem assim. Anjo Ismael, os anjos de verdade, eles estão além dos anjos mitológicos. Eles não têm asa, não têm pena, eles não voam. Mas se eles não voam, então eles andam a pé? Eles também não têm pé. Mas se eles não têm pé, como que fica? Eles nem forma têm, de tão evoluído que eles são. Mas eles, reconhecendo a nossa precária evolução, eles se materializam, permitindo uma forma que melhor nos conscientizamos, uma forma que nós conseguimos nos adaptar com uma certa facilidade, mas é preciso dizer que eles não têm asa, eles não têm pena, eles não voam igual um pombo.
igual um canarinho, igual um pardal. Imagine, anjo voando igual pardal. Não é assim. Eles pensam, lá eles se encontram. É através do pensamento. Eles pensam, lá eles se encontram. Vamos simplificar às vezes assim para algumas pessoas que não conseguem entender. Eles volitam, mas eles volitam tão depressa que essa velocidade 10.000 vezes, 20.000 vezes, por que não 50, 100, 200, 300.000 vezes acima da velocidade da luz que nós conhecemos aqui na Terra? Veja bem, que nós conhecemos aqui na Terra. Porque nos mundos elevados, esse conceito de 300.000 quilômetros por segundo, isso não existe. Chega em Júpiter, por exemplo, em Saturno, em Marte, e pergunta lá para um jupiteriano, um netuniano, um marciano, né? Vamos pensar assim. Aqueles seres lá que habitam esses planetas. Pergunta para eles assim: que hora é agora? Que hora? É, porque eu estou com fome. Fome? Que é fome? Que é hora? Que é hora? Mas vamos pensar da seguinte forma. Ora, pois eu venho lá da Terra. Lá na Terra nós tínhamos lá um relógio. Relógio, o que é isso? Que marcava 24 horas, 12 horas, 24 horas, hora em hora, minuto, segundo. Não, nós não conhecemos isso aqui não. Ué, então tem alguma coisa errada, gente? Não, tem nada errado. O sistema nosso aqui é um, o sistema lá é outro. Ah, eu quero comer uma picanha, uma lasanha. Você entendeu? Que isso? Eles vão nos dizer. E por aí em diante vai, né? Então, na questão 52, São João, ele diz assim, ó: em verdade vos digo, chorareis e gemereis, e o mundo se rejubilará. Estareis em tristeza, mas a vossa tristeza se mudará em alegria. Uma mulher, quando dá à luz, está em dor, porque é vinda a sua hora. Mas depois que ela dá à luz um filho, não mais se lembra de todos os males que sofreu, pela alegria que experimenta de haver posto no mundo um homem. É assim que agora estáis em tristeza, mas eu vos verei de novo, e o vosso coração rejubilará, e ninguém vos arrebatará a vossa alegria. São João. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas. Essa passagem de São João aqui, ela encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, né? Que é os falsos profetas, os falsos cristos da erraticidade. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em toda a terra
para servir de testemunho a todas as nações, então que o fim chegará. É então que o fim chegará. Então, Kardec, ele diz que é evidente, alegórico, este quadro do fim dos tempos. É evidente. Não só é evidente, alegórico, esse quadro do fim do tempo, como a maioria dos que Jesus compunha. Olha só, Kardec. É evidente, alegórico, este quadro do fim dos tempos. É alegórico. A Kardec está dizendo aqui. Como a maioria dos que Jesus compunha. Era necessário ser daquela forma. Pelo seu vigor. As imagens que ele encerra são de natureza a impressionar inteligências ainda rudes. Olha só para você ver que interessante. Então, por isso que Kardec está dizendo aqui que é evidente, alegórico, este quadro do fim dos tempos. Como a maioria dos quadros, como a maioria dos que Jesus compunha. Pelo seu vigor, as imagens que ele encerra são de natureza a impressionar inteligências ainda rudes. Então, se muitas coisas Jesus disse, inclusive por parábolas, devido à necessidade condizentes ao nível evolutivo daqueles seres todos. Porque, dizendo em parábola, ninguém compreendia, imagina se Jesus fosse de fato falar a verdade. Agora, não significa que, por parábola, ele não estaria dizendo a verdade. Porque sim, só que de uma forma que naquela época pudesse impressionar aqueles seres daquele nível de inteligência ainda muito rude. Para tocar fortemente aquelas imaginações pouco sutis, eram necessárias pinturas vigorosas, de cores bem acentuadas, aquelas histórias extravagantes, né? Ele se dirigia principalmente ao povo, aos homens menos esclarecidos, incapazes de compreender as abstrações metafísicas e de apanhar a delicadeza das formas, a fim de atingir o coração. Fazia-se-lhe mister falar aos olhos com auxílio de sinais materiais e aos ouvidos por meio da força da linguagem. Dizendo Kardec, dizendo isso, nós tomamos por base o Apocalipse de João o Evangelista, né? É de João o Evangelista mesmo. Nós tomamos por base o Apocalipse de João o Evangelista. Que, na verdade, a mensagem passada através de imagens de desgraças, de dores, de lágrimas, de sofrimento, de mortes, de destruições. Agora, nós temos que entender que o Apocalipse de João, por mais verdadeiro que mas ele passou por várias modificações. Ele passou por várias mudanças,
de forma que o Apocalipse de João, o evangelista, que nós temos conhecimento hoje através da Bíblia, não tem fundamento nenhum com relação ao verdadeiro Apocalipse de João. Esse que encontra-se na Bíblia, esse que é narrado por João em seu evangelho, ele foi modificado de acordo com a necessidade da humanidade. Então nós vamos para o próximo vídeo, nós vamos gravar mais um vídeo. Provavelmente mais um.